Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso trabalho de Evangelho, Vibração e Passe das quintas-feiras. E nós então damos continuidade ao nosso módulo de palestras sobre o livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o tema de hoje é o homem com Jesus. Quem vai ministrar o tema para nós, assim como fazer a leitura do Evangelho e da mensagem, será a nossa amiga Glória Péquio. A prece inicial e final será feita pela Eliana Azevedo, vibração do passe por mim, Henrique Lepski, vibração da água pela Vilma Capobianco. Então que nesse instante nós já possamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto, nos unindo a essas equipes da Mansão da Paz, de Eurípides Barçanufo, da Capela do Amor, de Bezerra de Menezes, assim como do Hospital Alvorada, essas equipes de médicos, religiosos, educadores, que se congregam nesse instante no nosso salão, justamente para ir de encontro com as nossas necessidades, sejam elas físicas, psíquicas, emocionais, familiares, e que na noite de hoje, então, tenhamos os nossos corações e as nossas mentes abertas e receptivas a todo o lenitivo que será ministrado nesta noite, e que o nosso trabalho, mais uma vez, possa transcorrer de maneira harmônica, tranquila e serena, e que a paz de Jesus abençoe a todos nós. Deus Pai, Mestre amigo Jesus, irmãos da espiritualidade maior, obrigada pela possibilidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos. Obrigado por todo o conhecimento que a Glória, com tanto carinho e responsabilidade, preparou para nós. Que a luz desse mestre amigo envolva a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja, com a graça de Deus. Boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Lei do Amor, Lázaro, Paris, 1862. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com intenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra, amor, fez estremecerem os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Do livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca, no item 46. Jesus
ensina que a vida não pode ficar debaixo do cesto. Desculpe. Jesus ensina que a vela não pode ficar debaixo do cesto. Ela tem que ser colocada no velador para iluminar todos os que estão na casa. Nossa luz interior pode estar debaixo do cesto do complexo de inferioridade, do cesto repleto de crenças negativas sobre nossos talentos e capacidades. Tire sua luz desse cesto e a ponha bem alto. Deixe-a resplandecer diante dos homens, como ensina Jesus. O mundo precisa da sua luz, precisa de você. E somente seremos felizes quando a nossa luz estiver brilhando. Vale dizer, quando estivermos movimentando nossas forças na realização dos talentos que Deus concedeu a cada um de nós. Não deixe que a dor e o sofrimento apaguem sua luz. Saiba antes que é a luz brilhando que vai tirá-lo do sofrimento. Bem, hoje nós vamos fazer uma reflexão do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, no capítulo 61, O Homem com Jesus. É uma reflexão que deve nos acompanhar a cada dia da nossa jornada. Por quê? Se desejamos entender o rumo a ser dado à nossa própria vida, precisamos observar atentamente os passos do celeste amigo Jesus. Da treva à luz. Jesus, observando a tragédia da ignorância que existe na Terra, ele não manda representante, ele abandona o seu local de luminosidade e mergulha na treva pessoalmente. E sentindo o amor pelo rebanho que lhe fora confiado, ele não adia o momento de estar no meio das ovelhas e partilhar-lhe a companhia. Jesus ergue o homem da inércia ao serviço, da ignorância à sabedoria e do instinto à razão. Ele, sabendo das enfermidades morais dos que cumpria ajudar, ele não espera que melhorem para vir atendê-los. Ele vem atendê-los para que melhorem. E observando as lágrimas dos seres que feriam a si mesmos, ele vem receber os ferimentos e ensinar ao coração imaturo lições preciosas, como amor, solidariedade, humildade e perdão. Jesus, conhecendo as leis soberanas do universo, ele se despoja da toga de juiz e ombreia com os réus da ignorância humana, dividindo com eles o pão pobre da prisão terrena. Da dureza à piedade, sendo Jesus responsável por guiar os passos de todos, ele deixa-se levar pela turba para estar em contato com os que sofriam, mostrando o rumo com o próprio sangue mais do que com a palavra. Da palavra vazia ao verbo criador. Ele, podendo agir por si próprio em face do poder evolutivo que detinha, em todos os momentos ele se submete ao Criador para pedir-lhe amparo nos menores gestos de auxílio. E identificado com a vontade do Pai, ele busca modificar nos homens o voluntarismo, para lhes mostrar que Deus
escolhe sabiamente em face das necessidades de cada um. Jesus eleva o homem do vício à virtude, do desequilíbrio à harmonia, da aflição ao contentamento, do pântano ao monte e do lodo à glória. Jesus, sabendo da verdadeira fome das criaturas, ele dava-lhe antes o alimento superior ao espírito e ao coração, para depois multiplicar o pão que preenchia apenas o estômago. E tendo ele que estar no mundo vicioso, ele manteve seu messianato ligado à lei superior. Tinha sempre a virtude e combatendo o mal incessantemente, muitas vezes à custa do próprio corpo. Ante a injúria e a calúnia, ele tinha sempre o silêncio como defesa. Ante a agressão covarde, ele tinha sempre a confiança na proteção do Pai e a oração por aqueles que o agrediam. Perante os poderes humanos, a sua postura era nem arrogante e nem submissa, mas sim daquele que está a serviço de uma única verdade e de um único Senhor. Assim, meus irmãos, não pensemos em afrontar as coisas pelos critérios da rebeldia, que sempre encontra ambiente propício no coração dos ingênuos. Meditemos se já somos capazes de seguir os exemplos de Jesus, mudando em nós aquilo que depende exclusivamente de nós mesmos para ser alterado. E se a nossa consciência nos der aprovação sincera, comecemos a reforma de nossa casa íntima para não cairmos nos mesmos erros e defeitos que pretendemos corrigir nos outros. Segundo o Espiritismo, Jesus é o guia e modelo mais perfeito oferecido por Deus à humanidade. Vindo à Terra para revelar o pensamento divino, a lei de amor e justiça e encaminhar os seres humanos ao progresso moral e espiritual. Como espírito puro e governador espiritual do planeta, ele não apenas ensinou, mas exemplificou a conduta ideal para a evolução. Como guia e modelo, Jesus é o padrão de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra, indicando o caminho seguro para Deus. A parte mais importante da revelação do Cristo foi no sentido de apresentar um ponto de vista inteiramente novo naquela época, sob o que considerou ele a divindade. Aquele Deus terrível, vingativo, apresentado por Moisés, era um Deus cruel, implacável, que rege a terra, ordenando massacre, extermínio de povos, sem consideração com mulheres, velhos ou crianças, que castiga os que poupam as vítimas, que se vinga do culpado na pessoa do inocente, que fere os filhos pela falta dos pais. O conceito desse Deus, Jesus foi aos poucos desconstruindo,
a forma como Deus era visto pelos hebreus e apresentou uma nova visão do Supremo para a posteridade. O Criador passou, desde as suas palavras, a ser visto como a essência do amor. Um Deus clemente, soberano, justo, bom, manso e misericordioso, que concede perdão ao pecador. E Deus passou a ser visto como Pai comum. Todos nós passamos a ser considerados como irmãos, todos seus filhos, não importando a civilização ou a cultura a que pertencêssemos. Embora Jesus tenha trazido ensinos e princípios tão claros, ele não disse tudo. Ele manteve um véu sobre muitos pontos, porque ainda não podiam ser compreendidos pela humanidade naquele momento. Entretanto, ele prometeu o advento de outro Consolador, a terceira revelação, que pode ser vista também como parte da sua magna tarefa. A terceira revelação tem a função de estabelecer a verdade que envolve o espírito sob todos os aspectos, sua natureza, origem e destino, através da luz do Espiritismo. O Espírito da Verdade vem como a luz que combate e vence as sombras de nossa inferioridade. E a sua missão é transformar e iluminar o caminho, para que os homens vejam que o amor é que constitui o único guia para toda a humanidade. Então, meus irmãos, vamos refletir. Diante de tantos ensinamentos recebidos do Mestre, nós devemos nos empenhar ao máximo para viver os seus dignos exemplos, buscando repeti-los e nos tornando assim pessoas melhores a cada dia que vivemos. Que o Mestre nos ajude nesse propósito e nos abençoe, hoje, agora e sempre. Obrigada pela atenção. E assim, dessa maneira, já edificados pela palestra da noite de hoje, proferida pela Glória, com esse ambiente harmônico, de paz e de tranquilidade, aonde as equipes da Mansão da Paz, de Eurípides Barçanufo, da Capela do Amor, de Bezerra de Menezes, do Hospital Alvorada, equipes essas que se reúnem nesse instante para nos envolver nessa atmosfera de amor, de paz, equipes médicas, de religiosos, educadores, que despendem todo o seu amor a cada um de nós nesse instante. Então, que elevemos o nosso pensamento junto a Jesus, que abramos o nosso coração para todo este amor que é dispensado a cada um de nós na noite de hoje. E assim, os médiuns passistas já se colocam naquela postura de captação
dessas energias medicamentosas que vêm oriundas do anexo do laboratório e do anexo da mata do Hospital Alvorada, que foram adredemente preparadas de acordo com a necessidade individual de cada um presente neste salão nesse instante. E com um pensamento voltado a Jesus, com um coração repleto de fé e de esperança, nós iniciamos assim a terapêutica do passe, onde essa luz se encontra no centro de força coronário que fica no topo da nossa cabeça, fazendo assim com que a nossa ligação com o mais alto possa se tornar mais forte, nos tornando desta maneira mais receptivos a todas essas medicações espirituais ministradas na noite de hoje. Essa luz desce e vai até o centro de força frontal, que fica na altura da nossa testa, aonde ali se reúnem as equipes de psiquistas do Dr. Monroe, assim como psiquiatras ligados ao Dr. Inácio Ferreira, neurologistas ligados ao Dr. Hans Ruttendorf e Dr. Jeremias, assim como também equipes de psicólogos, que vão trabalhando intensamente todo o nosso campo mental, trabalhando a asepsia dos nossos pensamentos e fazendo com que os nossos pensamentos possam ser elevados para o otimismo, para o positivo, fazendo essa conexão amigável, amorosa, junto a Jesus, deixando a nosso campo mental mais leve, mais sereno. E essa luz, nesse instante, ela desce e vai até o centro de força laríngeo, que fica na altura da nossa garganta, onde ali as equipes de pretos velhos ligados à Vovoca, juntamente com os cientistas do Hospital Alvorada, fazem todo um trabalho de fortalecimento do nosso sistema respiratório, da glândula da tireoide, assim como também de todo o aparelho fonador, trabalhando as nossas cordas vocais, impulsionando essa faculdade da fala, faculdade essa que é tão importante para o nosso desenvolvimento, para um falar positivo, amoroso, caridoso, onde as palavras sejam palavras de encorajamento para com aqueles que nos circundam, assim como para conosco mesmo. E essa luz agora, ela desce e vai até o centro de força cardíaco, que fica na altura do nosso coração, aonde o nosso campo emocional nesse instante, todo ele é trabalhado por essa equipe de religiosos, que vai fazendo uma asepsia, uma limpeza nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, e vai abrindo espaço nesse campo emocional para sentimentos elevados, sentimentos nobres, sentimentos de paz, de serenidade, de tranquilidade, sentimentos de amor e solidariedade, sentimentos esses que já habitam em nossos corações, mas que possamos dar esse impulso inicial para que esses sentimentos possam aflorar dentro de nós, ganhar espaço dentro de nós e que consigamos assim vivenciá-los dentro das nossas capacidades. E essa luz desce e vai até o centro de força gástrico, que fica na altura do nosso estômago, onde ali equipes médicas ligadas ao Dr. Maurício Silveira, ao Dr. Otacílio, Odivaldo e Tarcísio,
trabalham intensamente todo o equilíbrio do nosso aparelho gastrointestinal, fazendo aquela asepsia, aquela limpeza fluídica intensa, para depois ministrar as medicações espirituais necessárias para o fortalecimento desta região que é tão importante para a manutenção da vida física. E essas energias, essa luz agora vai sendo direcionada ao centro de força esplênico, que fica na altura do nosso baço, onde as equipes de geneticistas ligadas à doutora Mitsue vão trabalhando fortemente os nossos sistemas imunológicos, hematológicos, linfáticos, sistemas de proteção, tanto espiritual quanto orgânico, colocando assim as substâncias necessárias para o fortalecimento desses sistemas, que vão sendo colocadas essas substâncias na nossa corrente sanguínea e que vão sendo redistribuídas por todo o nosso corpo físico e espiritual. E essa energia desce e vai até o centro de força genésico, onde ali a doutora, na altura do baixo ventre, onde ali a doutora Carmen Braga, coordenando as equipes dos urologistas, ginecologistas, intensamente trabalha todo o equilíbrio do nosso aparelho genésico. Assim como também vai trabalhando o equilíbrio das nossas energias co-criadoras que ali residem, direcionando essas energias para a criação do bom, do bem e do belo. E essa energia desce e vai até o centro de força básico, que fica na base da nossa coluna vertebral, onde as equipes do chinês, a equipe do chinês, que coordena esses ortopedistas, acupunturistas, vão trabalhando todo o fortalecimento da nossa coluna vertebral, dos nossos membros superiores, inferiores, das nossas cartilagens, ligamentos, fazendo com que a nossa postura física seja mais firme, assim como também a nossa postura espiritual perante a vida, pois somos capazes de superar toda e qualquer prova que a vida venha nos ofertar para o nosso crescimento e desenvolvimento. E é nesse instante, aproveitando que estamos unidos em pensamento, e vamos mentalizar agora os nossos lares. Vamos abrir as portas, as janelas, vamos permitir que essa luz adentre ao nosso lar, trazendo harmonia, trazendo paz, envolvendo todos aqueles que habitam e comungam do lar conosco, trazendo essa atmosfera de luz para a nossa casa. Aproveitando também, e vamos mentalizar os nossos locais de trabalho, locais esses que passamos uma boa parte do nosso dia, que essa mesma luz nesse instante possa adentrar, trazendo harmonia, envolvendo nessa atmosfera de paz, de cooperação, de entendimento e compreensão, fazendo ali do nosso trabalho físico um ambiente também de paz, de solidariedade, de tranquilidade. E se porventura estamos à procura de uma recolocação profissional, que nesse instante possamos mentalizar, nos ligar aos mentores amigos, Juiz Caio, Juiz Benevides, Dr. Juarez, Dr. Campos Vergal, para que possa fortalecer nesse momento, que é um momento transitório, e que possa fortalecer a nossa confiança, o nosso bom ânimo, para que possamos ultrapassar esse momento, mas acima de tudo, retirando as lições necessárias para o nosso desenvolvimento enquanto espíritos que somos imortais.
e ainda aproveitando o ensejo da noite de hoje, nesse clima de muita paz e de muita serenidade. Vamos mentalizar os nomes que colocamos nas urnas dos encarnados, mentalizando aquela pessoa, pode ser um parente, um amigo, um conhecido, que precisa nesse instante receber essa energia de amor, mentalizando esse nosso irmão, essa nossa irmã, recebendo todo este amor neste momento. Mentalizando também os nomes que colocamos nas urnas dos desencarnados, mentalizando aquela pessoa, também pode ser um familiar, um amigo, um querido, que retornou à verdadeira vida, à pátria espiritual. Mentalizando essa pessoa, recebendo essas mesmas energias de amor, de serenidade, para que assim novos projetos, novos propósitos se abram diante desse nosso irmão, dessa nossa irmã, para que o seu processo evolutivo dê continuidade. E retornando o pensamento aqui para o nosso salão, nós agradecemos a Jesus e pedimos mais uma vez para o nosso Mestre querido que possa fortalecer a fé em nossos corações, o bom ânimo, a esperança em dias melhores, para que nós possamos continuar a nossa caminhada, sempre confiantes e com a consciência plena de que Jesus está ao nosso lado e que somos sempre abençoados com a misericórdia e com a bondade de Deus. Que tenhamos sempre esta consciência no nosso dia a dia. E dando continuidade desta maneira ao nosso trabalho, vamos acompanhar a Vilma, que fará por nós a vibração pelas nossas águas. Vamos então, amigos, nos manter nessa ambiência de paz, de saúde, de equilíbrio, que todos nós construímos junto com a espiritualidade aqui presente. Hoje as nossas águas serão magnetizadas pela equipe do nosso muito querido neurologista Dr. Jeremias, que é homeopata. Ele manipulou as ervas, as suas folhagens, raízes, retiradas da natureza do Hospital Alvorada, e sintetizou essas substâncias, transformando-as em pequenos medicamentos, pequenos na quantidade, mas grandes no efeito. Então, cada um de nós vai receber, nesse instante, misturado à sua água, o medicamento que necessita. O analgésico, o anti-inflamatório, o remedinho da pressão, o remedinho para a coluna, para o diabetes e assim por diante. E aquele que não está fazendo nenhum tratamento médico vai receber a medicação que vai trazer o equilíbrio biopsíquico e espiritual que todos buscamos. A sugestão da equipe do Dr. Jeremias é que essa água seja ingerida para quem faz tratamento médico junto com a medicação que foi indicada pelo médico terreno, para potencializar o efeito deste medicamento e o tratamento surtir um efeito melhor. E aquele que só está buscando equilíbrio deve tomar essa água pela manhã, uma boa quantidade, sempre vislumbrando o Mestre Jesus, num sentimento de gratidão, num sentimento de confiança, de esperança, de otimismo e certeza de que o Mestre sempre providencia o que precisamos. Que assim seja.
Agradecemos profundamente a equipe do Hospital Alvorada, que de maneira tão amorosa nos recepciona desde o momento que aqui adentramos. Agradecemos pelas vibrações benfazejas do passe que recebemos e tenhamos a certeza de que estamos com Jesus, porque Ele sempre está conosco. Ele nunca nos abandona. Basta que estejamos receptivos para recebê-lo. Que o manto de Maria envolva todos nós em muito amor e muita paz. Que assim seja. E como não poderia ser diferente, o nosso recado final, a gente sempre fortalece, né, a prática do Evangelho no lar, que é essa prática tão fundamental para o nosso equilíbrio psíquico, emocional e para o equilíbrio da nossa casa como um todo, né? Então a gente sempre reforça essa prática, reservar um dia da semana, num horário específico, no máximo 30 minutos, aonde se abre o Evangelho segundo o Espiritismo, se faz uma pequena leitura do trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, reflete-se sobre esse trecho, conversa com a família ou faça sozinho, não tem contraindicação fazer sozinho também, tá bom? E depois faça uma vibração junto à sua casa, para que a gente possa, né, ter um ambiente doméstico tranquilo, saudável, assim como também nós estarmos equilibrados emocionalmente, psiquicamente, para enfrentarmos as nossas provas durante nessa trajetória do nosso dia a dia, tá bom? Um lar saudável, consequentemente, produz, como a gente sempre fala, né, uma sociedade mais saudável. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Nos vemos até semana que vem. Muita paz.